Mais de 15 milhões de pessoas sofrem com problemas vocais no Brasil. A gente vai falar sobre isso aqui no estúdio, mas antes eu queria que você acompanhasse comigo uma matéria com a fonoaudióloga Ana Maria Paris e minha querida amiga Saudade, e vai dar aí algumas dicas de cuidados com a voz. Vamos ver. Esta voz é inconfundível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. E esta dá para identificar imediatamente. Alô Minas, alô Brasil, um grande abraço, boa tarde. Estamos começando mais uma série O que você não viu na TV. Estes gritos no centro da cidade, os belo-horizontinos conhecem muito bem. Posso tirar foto, moço? Embora possa existir vozes parecidas, não existe duas vozes iguais. Será que todo mundo que usa tanto a voz sabe da importância de cuidar bem dela? O profissional da voz é aquele profissional que é remunerado pelo uso da voz, como os professores, cantores, atores. Mesmo as pessoas que não se consideram profissionais da voz, usam a voz como a principal ferramenta de comunicação. Eu cuido da minha voz. Eu já tive rouquidão quando cantava, principalmente as ministrações com o Diante do Trono são muito intensas, mas num evento eu fico 1h30, 2 horas, às vezes também prego, às vezes em congressos a gente fica 2, 3 dias usando a voz muito intensamente. Laudívio Carvalho trabalha como locutor há 35 anos. Para cuidar da voz, ele toma muita água e evita ar-condicionado. Mas não faço exercícios vocais, eu não faço aquecimento, por exemplo, antes de ir para a televisão ou para o rádio. Olha, eu talvez seja, como é que eu vou dizer, relapso, né? Relaxado diante da visão de algumas pessoas. Mesmo assim, é importante ficar atento aos pequenos sinais. As pessoas, em geral, precisam tomar cuidado com a voz, porque não é só a questão da qualidade vocal. Um adoecimento ele pode ter um problema na voz como principal sintoma. Por exemplo, um sinal de tremor na voz pode significar o início de uma doença de Parkinson, por exemplo. Uma rouquidão, uma dificuldade para engolir pode ser o primeiro sinal de um câncer de laringe também. Então esses cuidados precisam ser ampliados para toda a população. Melina grita o dia inteiro. Para conseguir clientela, quanto mais alto, melhor. Para a gente conseguir tem que gritar, porque aí um grita mais alto do lado, aí pega o cliente. A gente tem que gritar muito. A gente fica rouco no final do dia, só beber água. Aí melhora um pouquinho. Se não melhorar, o melhor a fazer é procurar ajuda médica. Uma rouquidão persistente que dure mais de 10 a 15 dias tem que procurar um otorrino, porque pode ser um sinal de uma alteração na prega vocal. Mara é cantora e ficou atenta aos cuidados com a voz há 6 anos. Além de problemas para cantar, ela sentiu dificuldade para falar. Depois de descobrir uma fenda, nódulo e cisto nas pregas vocais, ela procurou tratamento. 1 mês de repouso vocal, falando pouco, sem cantar, para poder fazer somente os exercícios. Foi horrível, mas depois foi muito bom. Os exercícios me ajudam na fala, mesmo quando eu não vou cantar. A fonoaudióloga passa os exercícios e diz o que se deve e o que não se deve fazer. O problema não é falar tanto, é falar muito de forma inadequada. Gritar, falar alto demais, abusar. Isso significa falar muito alto durante muito tempo, bebida alcoólica, fumo. Então são cuidados de saúde, saúde vocal. Edneia dá aula há 20 anos. Precisou passar por uma cirurgia para retirar um cisto das pregas vocais. Até então, ela nunca tinha procurado acompanhamento fonoaudiológico para ajudar a melhorar o desempenho na profissão. Eu sentia dor na garganta e eu fui ignorando, né? Como eu falava com uma hora, eu ia ao médico para saber o que estava acontecendo. Mas o que me chamou atenção é que eu comecei a ficar rouca e a rouquidão nunca passava. Depois que veio o problema, aí a gente começa a correr atrás, né? Hoje, além dos cuidados necessários, ela e os outros professores dessa escola usam microfone para dar aula. Eu aprendi o seguinte, que o profissional que usa a voz, ele tem que estar atento, né? Que é a ferramenta de trabalho dele. Pequenos cuidados no dia a dia podem ajudar muito. Beber bastante líquido, os 8 copos que são recomendados, porque para a corda vocal funcionar com uma harmonia
é preciso que ela esteja hidratada e a gente só hidrata a prega vocal hidratando o corpo inteiro. 8 horas de sono. Para as pregas vocais também descansarem e repousarem, é preciso dormir bem. Comer uma maçã. A maçã é adstringente, o mel também é adstringente, também faz bem. E evitar todos os abusos vocais. E quem precisa da voz para trabalhar não pode descuidar de jeito nenhum. São poucos minutos, mas fazem muita diferença. Para mim, o exercício fonoaudiológico é melhora de qualidade de vida. É isso aí, muito importante. Beijo para Ana Maria, beijo para Mara, minha querida amiga. Eu sei que foi difícil para você, hein, Mara? Eu sei que fala muito, mas que bom que a Ana Maria conseguiu dar um jeito aí na sua voz, nas suas cordas vocais. Beijo para Ana Paula, para Ednei, que coincidentemente eu conheço aí quase todo mundo que participou da matéria e realmente nós precisamos cuidar. E para aprender ainda mais sobre esse assunto, eu recebo agora no estúdio o otorrinolaringologista Rogério Araújo de Oliveira. E você sabe, nessa quarta-feira a gente está ao vivo. Você pode mandar a sua pergunta para o telefone 3209-3301 ou pelo e-mail semprefeliz@redesuper.com.br. Tem alguma dúvida, pergunta ou comentário? Então mande sua pergunta, o Rogério responde daqui a pouquinho. Tudo bem, doutor Rogério? Obrigada por ter vindo. Obrigado, Márcia. Bom, né, ter sua presença aqui para trazer ainda mais conhecimento, ainda mais informação e esclarecimento sobre esse assunto. A gente muitas vezes não observa isso, né, como a gente viu na matéria até, quem trabalha com isso precisa mais da voz, mas não é só todo mundo que trabalha usando a voz que precisa cuidar dela, claro, como bem disse Ana Maria Parisi, né? Todo mundo. A voz é o meio mais importante de comunicação que temos. Podemos comunicar de outras formas, mas com certeza o mais importante é a voz. E 40% da população mundial usa a voz profissionalmente. E desses, 5% terão algum problema de voz em algum momento da vida. Isso é muito, muito sério, né? A gente grande. Não precisa esperar chegar o problema, a gente pode prevenir, né? É o que a gente estava vendo ali. Bom, queria começar, doutor Rogério, sabendo quais são os principais problemas. Quando a gente fala em problema de voz, a gente que é leigo, a gente pensa logo na rouquidão, não é? Quais são os outros problemas que podem acontecer? A rouquidão é um sintoma, tá? Que está associado a uma série de doenças diferentes. Quando a pessoa está rouca, ela pode estar gripada, pode ser uma laringite, pode ser um nódulo vocal, pode ser um câncer na corda vocal, pode ser um refluxo gastroesofágico. O problema pode não estar na via respiratória, e sim na via digestiva. Então, os sintomas são vários e o principal sintoma seria a rouquidão. Eu tenho pacientes que, sem rouquidão nenhuma, têm problemas na laringe e na corda vocal. Na verdade, prega vocal. Né? A gente fala corda, dá a entender que é uma corda de um violão. É uma prega muscular que vibra, tá? Para produzir o som quando o ar sai do pulmão para a laringe. Dando um exemplo. A laringe é um órgão que não é um órgão fonatório, na verdade. Ele é um órgão de defesa. Ele faz a defesa da via aérea inferior. A garganta é uma passagem de ar e alimento. É um cruzamento tanto da via digestiva como a via respiratória. E aí o que acontece foi criado esse esfíncter, que é uma válvula, que é a laringe, que fecha a via aérea inferior. E ela foi adaptada com as pregas vocais para emitir o som da voz, que depois ela é articulada pelos órgãos, a gente chama fonoarticulatórios, língua, dente, a musculatura da boca, a caixa de ressonância do nariz, etc. Eu estava falando antes que eu tenho um paciente que ele é profissional de voz e que queixava o seguinte: olha, minha voz está boa, mas eu não consigo falar. Começa com uma coceirinha no fundo da garganta, como se tivesse um anzol beliscando, e começa a ter tosse. Olhando a história dele, ele estava com um resfriado, uma gripe, teve uma laringite, e foi no final de semana para trabalhar. E falou, no final de semana todo, fazendo um show, alguma coisa, e falou. Depois ele começou a ter isso. No exame, a gente viu que ele tinha um granuloma na corda vocal, na região posterior da laringe, que é a região respiratória. Então, a corda vocal, ou melhor, prega vocal, ela estava íntegra. E esse granuloma, depois de tratado com medicamentos, com fonoterapia, regrediu e melhorou. Então, o granuloma é uma lesão inflamatória, tá? Provocada por
na região posterior. Ela pode ser provocada tanto pelo abuso vocal, como por refluxo gastroesofágico, como por intubação durante um procedimento cirúrgico, uma intubação com um tubo orotraqueal, por exemplo, na anestesia geral. Ah, é verdade. Isso pode acontecer, né? As pessoas que muitas vezes se submeteram a alguma cirurgia precisaram, né, ser intubadas, elas podem futuramente, depois de quanto tempo, doutor Rogério, elas podem perceber alguma sequela, digamos assim, mesmo que passageira? Algumas vezes de imediato, né? Uma luxação da cartilagem pode acontecer. É raro, não é o comum não, tá? Ou granuloma por um traumatismo que até uma semana depois ele começa a ficar rouco e manifesta. Qual a diferença entre o granuloma e um cisto ou um outro tipo de problema nas pregas vocais? Tá. O cisto é chamado de lesão estrutural mínima. É uma lesão na cobertura da prega vocal. A prega vocal, esse cisto ele pode ser congênito, a causa realmente ela é muito controversa, pode ser adquirido algumas vezes. Ele é um acúmulo de ceratina no interior da prega vocal. O calo ou nódulo vocal é mais um espessamento, é como se fosse um calo da mão mesmo, é um espessamento quando uma prega encosta na outra, ela espessa e isso altera a vibração da corda vocal, vamos dizer assim. O câncer de corda vocal, como um câncer de qualquer outra região, no caso aí é um carcinoma epidermoide, na maioria das vezes, provocado por excesso de fumo, álcool, principalmente em homens, na faixa de 50 a 60 anos, que predomina. Tá? Ok. Bom, a gente viu até a Ana Maria Parisi, fonoaudióloga, falando sobre alguns cuidados preventivos para a voz, né, doutor Rogério? Tomar líquido é essencial, aliás, não só para a voz, mas para a nossa saúde como um todo, né? E o que mais a gente pode fazer? Por exemplo, mesmo as pessoas que não utilizam a voz profissionalmente, mas claro, todos nós, como você mesmo disse no princípio, todos nós utilizamos a voz de uma maneira geral, né? A maioria das pessoas, a não ser aquelas que realmente não têm essa capacidade. Fazer exercícios vocais seria bom para todo mundo que vai falar o dia todo? Uma orientação fonoaudiológica, sim. Mas a princípio seria a hidratação, evitar alguns hábitos, como não fumar, excesso de bebida alcoólica, tratar um refluxo gastroesofágico, se tiver com uma queimação, azia, procurar um gastroenterologista, avaliar se tem alguma hérnia de ato. Algumas substâncias, alguns alimentos mesmo, que são bons, né? Chocolate, leite, eles aumentam a quantidade de muco. Então, se você vai usar a voz profissionalmente, deve evitar esses alimentos por um período. A utilização de líquidos cítricos, eles facilitam a limpeza da mucosa, a própria maçã que ela comentou, principalmente professores ou outros profissionais de voz, antes de um período que vai falar muito, mastigar uma maçã, porque ela é adstringente, adstringente no sentido de limpa a mucosa da garganta. Então ela facilita a musculatura, você mastiga, estimula a salivação e faz uma limpeza. Tá? Mas o mais importante é não pigarrear, não ficar raspando a garganta toda hora. Isso aí pode alterar a corda vocal. Tá? As crianças também, doutor Rogério, que geralmente gritam mais, né? A minha filhinha pequena, por exemplo, ela é tão assim elétrica e alegre, ela grita muito de alegria, de brincadeiras, e às vezes ela reclama que está com a garganta doendo. Eu falo, olha, mas é claro, filha, que sua garganta está doendo, você grita muito. As crianças já podem ter problemas vocais ou problemas... Podem, principalmente os meninos, de jogos e tudo, eles podem desenvolver o calo na corda vocal, o nódulo vocal. A partir de quantos anos pode ocorrer um calo? Não tem uma idade mínima? Não tem uma idade. Tá? Isso aí começou a falar, começou a gritar, na média 5, 6 anos começa a gritar, tal, mas qualquer idade pode desenvolver. Tá? Então, nós pais temos que ensinar mesmo os nossos filhos a, desde pequenininhos, utilizarem bem a voz, né? Isso. É claro que uns gritos de vez em quando eles vão dar. Não tem como, né? Não tem, porque é característico deles, né? Mas a gente tem que ensinar a eles a não gritarem tanto.